Bom dia, meus amigos, meus irmãos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma sexta-feira, ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. E hoje os grãozinhos trazem para a gente ainda o capítulo 27, Pedi obtereis. Nós estamos falando aqui sobre a prece, né? Deixa eu ver aqui direito no início da página. Desculpem. A ação da prece, transmissão do pensamento. No item 15. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos aqueles que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono. Mas o que importa é estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente e por sua própria conta. 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3, unidas em comum aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que a das outras 100. Gente, como a gente sabe que o poder da prece está no pensamento, né? A gente tem que estar em um lugar onde a gente possa fazer a oração sem se desviar do sentido daquela oração. Né? Porque às vezes a gente vai fazer uma oração num lugar tumultuado e a gente acaba se distraindo ali, então já perde a eficácia da prece, já é perdida ali naquele momento. Né? Então, quando a gente for fazer oração, vamos procurar um lugar onde a gente possa fazer, tipo assim, um retiro. Né? Eu vou me retirar desse lugar aqui e vou me levar para aquele lugar onde eu estou mais tranquilo. Né? Então nós temos que ter um lugar para fazer esse retiro, nós temos que ter um lugar mais propício para a oração. Eu não vou fazer oração no meio de uma festa, né? Eu não vou fazer oração no meio de uma praça tumultuada, cheia de gente, com movimento de carro, de pessoas, né? Eu vou fazer uma prece num lugar recatado, onde eu possa ficar mais concentrado naquilo que eu estou fazendo. Né? Porque a prece, ela tem que sair daqui, ó, do coração. Né? Mas a cabeça tem que estar tranquila, porque é ela que vai dirigir esse sentimento, né, para o lugar que ele tem que ir. Então, vamos procurar, sempre que a gente for fazer as nossas orações, fazer nossas orações num lugar tranquilo. Né? E aqui fala, né, que quando a gente vai fazer a oração também com outras pessoas, junto com outras pessoas, tipo assim, numa reunião espírita, ou numa igreja, numa missa, né, ou num culto, a gente vai fazer uma oração com outras pessoas juntos. Mas se todos estiverem juntos ali, vamos supor, igual eles colocaram 100 pessoas, tiverem 100 pessoas ali para fazer essa oração, mas cada uma tiver com o pensamento em outro lugar que não seja no direcionamento daquela oração, para aquela oração, a oração não tem força. Né? Agora, se nós tivermos concentrados, uma pessoa que seja, 2 pessoas, 3 pessoas, fazendo a oração de coração, direcionando o pensamento e o sentimento para aquela oração, essa oração tem mais força do que aquela feita pelas 100 pessoas. Viu? Então, vamos procurar, quando a gente for fazer oração em conjunto, vamos procurar as pessoas certas, as pessoas que precisam e que devem estar ali naquele momento. Porque muita gente vai fazer a oração pensando, né, vai acabar isso aqui logo, eu vou sair que eu tenho uma festa para ir, ou eu vou para um barzinho com os amigos. Então, a oração, gente, é uma coisa muito séria. Ela tem muita força quando ela é dirigida, né, de coração e com o pensamento firme. Então vamos pensar bem, né, onde a gente vai rezar e ver aí
a força que a nossa oração vai ter. Porque tudo tem influência do meio. Tá? Tudo tem influência do meio. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje, capítulo 10 ainda, falando da lei de liberdade, o livre-arbítrio, a questão 849. Qual é no homem em estado selvagem a faculdade dominante? O instinto ou o livre-arbítrio? O instinto, o que não impede de agir com inteira liberdade para certas coisas. Mas, como a criança, aplica essa liberdade às suas necessidades e ela se desenvolve com a inteligência. Por conseguinte, tu que é mais esclarecido que um selvagem, és também mais responsável que ele pelo que fazes. Então, gente, no estado selvagem, o homem ainda está muito preso ao instinto de sobrevivência, né? Ao instinto mesmo. Ele tem o livre-arbítrio, né? Porque o Pai deu ao espírito humano o livre-arbítrio. Só que ele não utiliza corretamente ou por ignorância mesmo o livre-arbítrio. A partir do momento que a sua inteligência se desenvolve, ele começa a utilizar melhor o livre-arbítrio, mesmo sem saber. Né? E a partir do momento que isso acontece, que ele começa a usar a sua inteligência, ele já passa a ser mais responsável pelos seus atos do que aqueles, né, que ainda estão mais atrasados, né, mais, vamos colocar o termo aqui, mais selvagens. Né? Então, a partir do momento que o homem adquire a inteligência, começa a usar o seu livre-arbítrio, ele é responsável totalmente por tudo aquilo que faz. Tá certo? Desejo a todos aí uma ótima sexta-feira, com muita paz, muito amor, muita sabedoria, muita saúde e trabalho para nós, né? Que Jesus nos abençoe. Até segunda-feira, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal. Fiquem com Deus.